Olá, muito bom dia. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje, nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar de gênero, relatos de observação e de pesquisa. Relatos de observação e de pesquisa é um documento que mostra como o projeto foi executado, né? Que dados foram coletados e como esses dados foram analisados e que resultados nós podemos extrair dele, tá? Nós sabemos que os textos científicos, eles devem seguir um padrão de regularidade. Tem que ter a introdução, os materiais, os métodos, o desenvolvimento, né, que é o resultado, e a conclusão. Agora, eu quero que vocês peguem o texto de vocês, texto que vocês buscaram na escola, para a gente ler. Esse texto ele está escrito de forma desorganizada. E depois que a gente lê, a tia vai estar fazendo umas perguntas para vocês, correto? Vocês vão ler na folha e eu vou estar lendo aqui no computador, vocês vão acompanhando. Organizando relatos de observação e de pesquisa. Veja bem esse texto, chuva artificial. Vamos ler esse texto para ver se conseguimos entender alguma coisa. Depois coloque os cubos de gelo em cima do prato. Em contato com a superfície fria, o vapor se condensa e formam-se gotas de água na superfície do copo. Um prato, só escola, São Paulo, em 22/9/2018. Repare nas pequenas gotas que vão aparecer dentro do pote. Faça uma chuva artificial usando gelo e um copo de água quente. Com o prato, cubra o pote com água quente e espere alguns segundos. Pronto, você acabou de criar uma chuva artificial. Um pote transparente com água quente. Isso também acontece quando a água evapora com o calor. O vapor sobe e encontra o ar frio, se condensa e cai como chuva, gelo. Vamos organizar esse texto? Bom, o que vocês observaram? Vocês viram que o texto está totalmente fatiado. Vocês conseguiram entender alguma coisa sobre esse texto? O que ele diz? Quem que produziu esse tipo de texto? O médico, o jornalista, o cientista? Qual parte do texto seria a introdução do experimento? Por quê? Qual característica desse trecho que leva você a pensar assim, desse jeito? O que seriam os materiais utilizados? Onde encontramos estas informações? Há diferença na linguagem de material e método? Ou você acha que é a mesma coisa? É fácil saber quem é o autor? Onde que ele escreveu? E a data em que foi escrito? E a imagem? Você observou a imagem? A imagem dá uma ideia de como resultará o experimento? Será? A imagem é ou não é importante num texto científico? Bom, muitos relatórios e protocolos de experimento científico não possuem imagens. As imagens, elas estabelecem uma relação escrita, né? E possui uma conexão lógica também com o texto que está sendo escrito. A imagem, ela só complementa, mas ela não substitui o texto, correto? Como que nós podemos determinar o que é uma introdução no texto científico? Para que a introdução serve? Veja bem, a introdução, ela serve para que o leitor tenha uma breve ideia das razões pelas quais o experimento está sendo realizado, sabia? O que são os materiais? Como que nós podemos
escrever esta indicação? Como deverão ser escritos? Em forma de lista? Ou o que seria para você o método? Em alguns experimentos é comum a gente encontrar a palavra procedimento. Será que procedimento e método é a mesma coisa? Será que eles possuem o mesmo significado? Como que nós podemos indicar o resultado de um experimento? Será que tudo que foi observado durante o experimento nós devemos descrever lá na conclusão, formar o nosso texto científico? E a conclusão? O que será essa conclusão? Será que a conclusão depende do resultado? Sim, a conclusão, ela depende sim da introdução, do método, do resultado, para se escrever uma conclusão. Agora, perguntando para vocês, qual a necessidade de saber quem escreveu o experimento? Por que será que a gente precisa saber quem escreveu o experimento? A data? O local? Essas informações, elas podem alterar no resultado do experimento, será? Será que se a gente escrever um texto científico e não colocar data, local e nem autor, vai alterar na experiência? Né? Então, olha só, o texto que nós acabamos de ler, ele está totalmente sem organização estrutural, né? Ele começou lá pelos procedimentos, em seguida ele passou para uma parte do material, e nem colocou todo o material, né? Só colocou o prato, mas o prato de quê? Né? Depois ele foi para, como é que fala? Para a fonte de onde ele foi extraído, né? E logo ele passou para os resultados e assim por diante, sem seguir uma regra padrão. Esse texto que acabamos de ler estava totalmente desestruturado. Então, o que são introdução, materiais, métodos, resultados, conclusão, data, local e autor, que compõem os relatos de experiência científica? Além dele estar fatiado e totalmente desorganizado, os parágrafos também estavam desordenados, o que compromete o entendimento do leitor, né? O entendimento da continuidade do texto. Se o texto está com os parágrafos todos desordenados, sem pontuação, isso vai dificultar, fazer com que a gente tenha mais dificuldade para entender o texto, aquilo que a gente leu, né? Daí a importância de seguir um padrão de regularidade na hora de escrever um texto. Organizar nossas ideias, né? Na hora de produzir um texto. E principalmente o texto científico, porque senão ninguém vai entender a experiência que o cientista estava ali querendo colocar, né? Por isso, agora, nós vamos, então, fazer a leitura do texto ordenado para a gente observar e ver a diferença que faz a leitura do texto ordenado, com parágrafos ordenados, com pontuação, tudo direitinho, para você ver como é que vai facilitar o entendimento dessa leitura. Então, agora é hora de ler o texto organizado. Vamos lá? Agora, olha só. Materiais. Um pote transparente com água quente. Um prato e gelo. Esses são os materiais. O método. Com o prato, cubra o pote com água quente e espere alguns segundos. Depois, coloque os cubos de gelo em cima do prato. E o resultado? Repare nas pequenas gotas que vão aparecer dentro do pote. Pronto, você acabou de criar uma chuva artificial. E a conclusão? Em contato com a superfície fria, o vapor se condensa e formam-se gotas de água na superfície do copo. Isso também acontece quando a água evapora
com o calor. O vapor sobe e encontra o ar frio, condensa e cai como chuva. Só a Escola, São Paulo, em 22/9/2018. Bom, agora ficou fácil compreender o texto? Bom, voltando aqui, depois que fizemos a leitura do texto de forma ordenada, eu quero agora perguntar para vocês. E agora, vocês conseguiram entender o texto? Conseguiram ou não? O que ele diz? Esse texto está falando o quê? Quem que produziu esse texto? O médico, o jornalista, o cientista, né? Esse texto, gente, ele é um texto científico e ele trata de experimentos científicos que mostram o procedimento para fazer uma chuva artificial. E quem produz esse tipo de texto é o cientista, pois nós estamos fazendo o quê? Um experimento científico. Esse texto, ele é produzido com qual intenção? Onde nós encontramos esse tipo de texto? Para que ele serve? Então, esse tipo de texto ele é muito comum de ser encontrado em revistas, livros, protocolos e registros científicos. Eles são extremamente úteis para relatar e apresentar informações sobre experimentos científicos. Também, nesse bate-papo aqui com vocês, eu quero destacar com vocês uma coisa importante, que é a linguagem científica que o texto aborda. E que muitas vezes causa estranheza, né, durante a leitura. Às vezes a gente não consegue compreender alguma palavra, sendo necessário recorrer à enciclopédia, para que a gente possa estar, né, entendendo. Porque o vocabulário científico dele é uma das características do gênero textual, texto científico. E os termos, eles podem não ser totalmente compreendidos durante a leitura, né? Tendo muitas vezes que recorrer à enciclopédia mesmo, assim como eu falei, enciclopédia científica, para consultar e entender o significado de algumas palavras que estão ali nesse texto, não é verdade? Outra coisa que é muito importante, que é de extrema importância para a compreensão de textos, são os sinais de pontuações. O sinal de pontuação, ele diz muito, porque o sinal de pontuação, ele não eles não são aleatórios. Ou seja, eles não são empregados ali no texto em qualquer lugar. Eu não posso pôr uma vírgula ou um ponto final ou um ponto de interrogação em qualquer lugar, né? A gente não pode colocar onde a gente quer. Eles têm uma função importantíssima. Os sinais de pontuação, eles servem tanto para marcar os parágrafos, blocos de informações, como marcar sua organização interna em frases que se articulam entre si, né? E criam entre si também uma interdependência, ou seja, ou também uma dependência gramatical e de sentido, tá? Então, na hora de produzir um texto, vamos ter a consciência, vamos pensar na forma de como nós vamos pontuar esse texto. Correto?